No vídeo de hoje, vamos tratar sobre o principal clássico da língua espanhola. Estamos falando do muito conhecido Don Quixote, de Miguel de Cervantes. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vamos analisar um pouco desse grande clássico Don Quixote de Miguel de Cervantes. Lembrando inicialmente que é importante que você se inscreva aqui no canal, tá certo? Ative as notificações e se inscreva no nosso Instagram, vou deixar aqui embaixo, para que vocês acompanhem as grandes lives que nós estamos fazendo diariamente lá no nosso Instagram, com pessoas da área da literatura, professores. Então é muito enriquecedor para que vocês acompanhem, tá certo? E acerca desse livro, Don Quixote, primeiro algumas informações específicas dessa edição. Seguinte, esse livro, a tradução, ela é muito antiga, né? Essa versão aqui, no caso da editora Abril. Então o que que acontece? Eu não recomendo que vocês leiam Don Quixote nessa edição. Por quê? Primeiro porque as letras são extremamente pequenas. Então isso dificulta muito a leitura. Se vocês notarem, essa edição, a letra é realmente muito pequena e o espaçamento também é muito pequeno. Para que vocês tenham uma ideia, esse livro, eu vi em outras edições no site da Amazon, ele tinha 1.200 páginas. Então nessa edição ele só tem 600 páginas. Então daí vocês tiram como a letra realmente é muito pequena. Então assim, primeiramente um pouquinho sobre Don Quixote, né? Sobre Cervantes. Vamos explicar um pouquinho. Cervantes, ele escreveu, né? Ele era espanhol, ele escreveu esse livro aqui em 1605. Vou deixar aqui o livro, tá certo? Ele escreveu esse livro em 1605. Então assim, o objetivo desse livro, que Cervantes queria fazer uma crítica, uma sátira, em relação aos valores da época da Idade Média, né? Então assim, na época do medievo existiam as chamadas histórias de cavalaria, que essas histórias, elas traziam aquele ideal do cavaleiro que usava aquelas roupas muito de metal, andava com espada em busca de perseguir sonho de fazer justiça e de levar ideais de honra por onde ele perseguisse. E essas novelas na Espanha, ela fazia muito sucesso mesmo. Então Don Quixote, o personagem que Cervantes coloca, no sentido de fazer uma sátira a esses valores que, na visão de Cervantes, já não faziam mais sentido. Então meio que Cervantes faz uma sátira no sentido de fazer uma crítica a esses valores e a essas novelas de cavalaria, que eram muito lidas. Então o objetivo de Cervantes era nesse sentido, tá certo? E o que que acontece também? Propriamente sobre o conteúdo. O personagem principal do livro de Cervantes é exatamente Don Quixote. O nome do personagem principal que dá o nome ao livro, Don Quixote, Don Quixote de Miguel de Cervantes, ou o Cavaleiro da Triste Figura, como ele era contado. Então assim, sobre a questão do livro, foi um grande desafio ler esse livro, não só pelo seu volume, mas por alguns detalhes. Então assim, detalhes relacionados à questão da tradução, porque essa edição que eu li, inclusive a tradução é para o português de Portugal. Mas quanto à história em si, o que que acontece? Don Quixote é o personagem que ele, inicialmente o livro, no começo ele coloca que Don Quixote era um apreciador assíduo de novelas de cavalaria. Então assim, ele tanto lê livros de cavalaria, romances de cavalaria, ele acaba em um surto psicótico, acreditando que ele é um cavaleiro. Então ele consegue uma roupa de cavaleiro de metal, um escudo, uma espada,
um cavalo que no livro chama Rocinante, vou deixar aqui o nome, que esqueci agora, do cavalo, e consegue inclusive um fiel escudeiro, que é Sancho Panza. Então Sancho Panza vai ser o seu escudeiro e vai o auxiliar, vai ser o seu braço direito nesse conjunto de aventuras que eles vão fazer. Então, em determinado momento, Don Quixote ele acredita que, na verdade, o nome dele não era Don Quixote, era esse aqui que eu vou deixar aqui escrito, e ele assume esse personagem Don Quixote. Então, o objetivo dele é sair pelo mundo espalhando ideais de honra, tá certo? E para isso ele vai contar com o seu auxiliar Sancho Panza, que o Sancho Panza anda em um jumento e ele num cavalo. E o que acontece? Sancho, em contrapartida a aceitar essa missão de andar pelos locais com Don Quixote oferece a Sancho que quando ele assumir um império que ele queria, Don Quixote ele queria realmente assumir o império na cabeça, na fantasia dele. Então o que ocorre? Ele coloca e promete a Sancho que quando ele conseguir ser imperador, ele iria dar uma ilha para que Sancho fosse o governador dessa ilha. Então essa é a proposta que faz com que Sancho aceite a embarcar nessas aventuras com Don Quixote. Só que no meio dessas aventuras, né, que eles vão conhecendo os vários locais, andando ali a cavalo, meio que eles acabam por se meter em uma série de apuros e em situações onde eles, em determinados momentos, eles vão ser efetivamente agredidos. Porque Don Quixote, ele efetivamente acredita que ele é um cavaleiro aos moldes dos livros, aos moldes dos romances que ele lia, dos romances de cavalaria. Então ele acaba querendo impor uma autoridade que ele não tinha. E nesse processo de impor essa autoridade, muitas vezes ele arranjava confusão, até mesmo chegar a ser agredido e ficar ali à beira da morte em determinadas passagens. E o livro, ele traz isso em uma forma de uma narração. Então o livro ele é contado na perspectiva de um narrador independente. Então o narrador vai contando as histórias. Então, apesar da forma forma trágica, né, pela questão da violência em algumas situações, com fortes pitadas de humor, né? Então essas aventuras de Don Quixote. Então o livro, basicamente, é essa série de eventos. Então Don Quixote e Sancho, eles saem percorrendo os locais no sentido de buscar, e Don Quixote era conhecido como Cavaleiro da Triste Figura. Então tinha esse nome. Então ele criava situações no sentido de realmente alimentar um ideal de sonho que ele tinha, de que ele efetivamente acreditava ser um cavaleiro que tinha uma missão superior de levar justiça e ideais de honra naquela sociedade que ele colocava como uma sociedade um pouco decadente, porque não aceitava mais os valores da cavalaria. Então nesse percurso, nessas cidades, eles vão fazendo muita confusão e acabam se envolvendo em grandes confusões. Inclusive, Don Quixote, o personagem, ele acredita que cria uma personagem de uma mulher que ele seria a sua amada, Dulcinea. Então ele cria essa fantasia, só que Dulcinea não era nenhuma nobre, não fazia parte da nobreza, era simplesmente uma pessoa comum do povo. Mas na cabeça de Don Quixote, na cabeça alucinada dessa história, ele queria retornar e inclusive ele fazia questão de sofrer por essa amada que só existia dessa forma na cabeça dele. Então é muito interessante essa história. Mas alguns pontos que eu queria tratar, além da história em si. Porque o que acontece? Essa é a história basicamente de Don Quixote, mas existem motivos que fazem com que Don Quixote seja um livro que já foi escrito há mais de 400 anos e até hoje seja um livro muito lido, muito procurado, que o faz ser um livro considerado um clássico. Clássico, o conceito de clássico é aquele que resiste ao tempo. Então o que ocorre? A genialidade de Cervantes está justamente no fato, além da história de Don Quixote em si, porque é a análise da alma do ser humano. Então todos nós temos uma característica que é sempre buscar realizarmos os nossos sonhos
e ter ideais de transformar o mundo ao nosso redor. Então, essa pitada que vai ser a análise profunda do ser humano através dessa história em si, porque a história é boa, só que existe esse motivo que eu estou colocando, que é a análise do ser humano, que faz com que esse livro seja considerado um clássico e lido até hoje. Não simplesmente pela história, porque história existem vários. Como, por exemplo, a gente tem livros hoje que são livros bons, mas a gente sabe que daqui a 5 anos esses livros não vão ser mais lidos. E um livro que já foi escrito há mais de 4 séculos, até hoje é lido. Então, isso se deve por conta da genialidade de Cervantes em analisar a alma humana. Então, ele coloca esses valores, e outros detalhes é que alguns estudiosos colocam o livro Don Quixote de Cervantes, de Miguel de Cervantes, como o primeiro romance mundial, da literatura mundial. Então, assim, o que seria esse conceito de romance? Estaria relacionado ao ideal, e até a gente participou de uma live com o professor Gilson Verdoim, e ele colocou esse ponto, porque o que significa um livro ser um romance, né? E foi o primeiro romance da literatura mundial ser Don Quixote. Está no processo de emancipação do homem, porque até então as epopeias, que eram aqueles livros escritos na época antiga, na Idade Média, em alguns momentos, colocavam o homem como resultado sempre de uma instância superior, do transcendente, que seria a noção de Deus, né? Não só apenas o Deus judaico-cristão, naquela percepção clássica, mas de uma entidade superior que iria nortear os seus passos. E o romantismo, nessa busca pelo heroísmo, consiste em si em uma emancipação do homem, que vai, a partir dessa emancipação, ser responsável pelo seu destino. Então, coloca o homem numa situação de liberdade. Então, as suas escolhas vão determinar entre o sucesso e o fracasso. Então, se a gente for analisar, isso vai colocar o homem numa situação de insegurança, porque até então o homem era norteado pelo transcendente. E a partir dessa emancipação, fruto dos livros, dos romances, o homem vai ser o dono do seu destino. E isso também vai fazer o homem se deparar com várias dificuldades, e essas dificuldades vão fazer com que o homem, através do desenvolvimento da ciência, busque resolver os seus problemas, né? Então, isso também é algo que tem essa análise no livro de Don Quixote. E, na minha opinião particular, um dos motivos que fazem Don Quixote ser um livro, até os dias atuais, muito lido, é porque cada um de nós, inevitavelmente, traz em si um pouco da figura do personagem Don Quixote, que é buscar realizar nossos sonhos e acreditarmos que somos capazes de conseguir o que desejamos e nos colocarmos como protagonistas dos nossos destinos. Então, esse foi um rápido comentário sobre o livro Don Quixote, esse grande clássico, tá certo? Se ficou aqui alguma dúvida, a gente não quis me estender muito nesse vídeo, mas se ficou aqui alguma dúvida, pergunta, tá certo? Aqui nos comentários, tá certo? A gente vai ter o maior prazer em poder sanar essas eventuais dúvidas. Se inscreva aqui no canal, tá certo? Isso nos ajuda muito. Faça suas perguntas aqui nos comentários. E é isso. Agradeço muito a participação, tá certo? Vocês terem assistido esse vídeo. Obrigado e até mais.